Boa tarde, meus amigos. Estou novamente aqui passando uma terapia sobre a dependência química. Mas antes eu quero lembrar, estou mandando meus pêsames para aquele país francês, que estão sofrendo com as percas dos seus entes queridos, que é uma coisa que nos chateia, nos chateia principalmente o povo brasileiro. E também, eu quero minhas congratulações, aqui os meus sentimentos, aquelas pessoas de Minas que estão sofrendo por aquelas inundações, E o ser humano não é fácil, é uma situação bem difícil. E a gente sente nesse momento essas situações que estão ocorrendo no mundo todo à nossa volta. Bom, mas falando sobre a dependência química, hoje eu quero explicar para vocês um fato da seguinte maneira. Ao dependente químico que é leve, certo? Sua doença é leve. A outra que é moderado e a outra que vem à base crônica. Porque o que eu quero entrar nesse esboço é que acontece o seguinte: as famílias não entendem que as pessoas, quando se tornam crônicas, elas precisam de ficar institucionalizadas. Por que dessa maneira? Há pessoas que têm, eu vejo, pessoas que têm 20, 30, 40 internações, fica 6 meses ou 3 meses que a família tira, certo? Sem, certo, o aval dos profissionais da área, e depois pagam um preço maior. Qual é esse preço maior? É o preço da recaída novamente. Aí o que tem que fazer? Tem que trazê-lo de volta, ou nesta, ou noutra, ou em outra clínica, para refazer novamente a sua recuperação. Aí a família volta e tira de novo, pensando que o menino já se curou. Quando ele volta para casa, não sabe viver socialmente e recai novamente e volta. Eu estou já apto a conhecer esse tipo dessa doença por muitos e muitos anos. Quando a pessoa se torna uma pessoa crônica, que ele não sabe viver mais em sociedade, certo? Os americanos já mandaram essa notícia. Os crônicos não têm uma maneira de viver mais socialmente. Por quê? Porque o seu cérebro a química do cérebro não se acostumou a viver normalmente lá fora. Aí o que acontece? Ele fica 2 meses limpo, fica 3 meses limpo, ou às vezes fica 2 dias, recai e tem que trazê-lo de volta. Aí eu falo para a família, por que não fazer o tratamento totalmente novamente? E os crônicos, como é que ficam? Então eles têm que fazer o tratamento, tem que ser associado aos terapeutas, associado aos profissionais, aos médicos, para que a sua doença equilibre, ela entra em igualdade com a vida social. Porque como gera, certo, uma química diferente ao estar dentro da clínica e ao estar fora da clínica, certo, gera, certo, um circuito interno, que é serotonina, dopamina e endorfina. Eu falei na outra terapia que eu passei. Então o que está acontecendo, que eu estou notando muito? Os profissionais chegam para a família e falam, olha, o seu filho não está apto para sair. O seu filho precisa ficar por mais algum tempo aqui. E a família, passando a mão na cabeça do indivíduo ou da menina, tiram, ou do pai, tiram ele da comunidade, passa 2, 3, 4, 5 dias, ele está bebendo, se drogando novamente, principalmente quem usa crack, ou álcool também, Então o que acontece? As famílias não estão confiando nos profissionais da área, pois
se as pessoas que trabalham nas clínicas há muito tempo, certo? Eles já têm a possibilidade de reconhecer o andamento, certo? Da progressão da dependência do indivíduo, você tem que acreditar nos profissionais. Isso que está acontecendo em várias clínicas. A Fênix está internando, todo dia interna 2 ou 3, né? Ou 4 pessoas. Mas o que acontece? Quando vem visitá-los, ele chega para a família e fala: mãe, eu não me adaptei. Mãe, eu estou passando por isso ou por aquilo. A família acredita, tira ele e leva a bomba de novo para casa. Quando a bomba é estourada, o conflito existe e de repente as pessoas, os familiares, certo? A sociedade não aguenta mais o indivíduo durante a sua recaída. Tem que mantê-lo de novo na instituição. Então, o que já foi comprovado, certo? Pela medicina, pela ciência, que o indivíduo, quando é internado, ou a menina que é internada, ela precisa do quê? Que os profissionais atualizem ela num processo que, se vê que essa menina é crônica, ou esse menino é crônico, ou esse ser humano é crônico, ele precisa, certo, dar um andamento para ficar limpo lá fora. Mas isso pode gerar o quê? 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou fazendo de uma melhor forma. Ele precisa participar de reuniões lá fora, de fazer cursos lá fora, para formar, talvez, ser um monitor de uma clínica. Porque ele vira institucionalizado. Não adianta você ficar gastando o seu tempo com um menino ou uma menina, ou quem quer que seja, internando, tirando, internando, tirando, internando e tirando. Isso daí não chega na minha compreensão, essa situação. Pois o seu filho está ficando cada vez mais crônico. É uma realidade isso. A doença, por isso que fala, doença progressiva, incurável e fatal. Muitas pessoas não acreditam nisso. Pensam que existe um milagre que a pessoa vai ficar limpo. Não descobriram esse milagre ainda. Esse milagre ainda resta muito a medicina para trabalhar, a ciência para trabalhar, para descobrir esse milagre. É igual o sistema diabético, certo? A pessoa não pode ir com açúcar. Ele tem que fazer o quê? Exercícios. Ele tem que tomar a insulina dele ou os medicamentos adequados. O dependente químico é a mesma coisa. Ele se iguala ao sistema doença diabetes. Então o que ele precisa? Ele precisa ter informações adequadas, certo? Num sistema ou compulsório ou num sistema aberto, que ele mantém contato depois de um longo tempo de internação, os crônicos, para que ele possa viver alguns dias na sociedade e depois voltar para a comunidade novamente. Porque não adianta deixar o seu filho, os profissionais falam, olha, não é bom tirar ele agora porque os seus comportamentos não estão sendo viáveis. O modo dele pensar, ainda, nós não chegamos na conclusão que ele pode viver lá fora. E o que acontece? A família tira, pois não acredita nos profissionais, acredita no doente. E essa doença, ela é multifacetada. Como ela é multifacetada, ela é fácil de enganá-la. Eu tenho lido um livro, Arrancar Máscaras e Abandonar Papéis, que é um livro que fala muito sobre isso. Certo? O dependente químico, enquanto ele não tira a máscara dele, ele não abandona os papéis que estão no seu subconsciente, ele não fica limpo. Ele vai ficando cada vez mais doente. Por isso que o programa fala honestidade, mente aberta e boa vontade. O que quer dizer honestidade? Eu tenho que ser honesto comigo mesmo.
O dependente químico tem que ser honesto com ele mesmo. Tem que saber que ele é doente, que ele não pode mais beber uma cerveja, ele não pode mais incluir nenhuma droga na vida dele. Por quê? Porque a doença cresce. E ela crescendo, ela vai progredindo de uma maneira que vai deixando ele mais doente. E a família também mais doente. E é isso que a sociedade não percebe. Quando eu falo maneira moderada ou maneira simples, é porque o simples, o que acontece? Ele toma uma cerveja no domingo e depois ele tem a responsabilidade de não beber mais. Ele trabalha, estuda, volta para casa, certo? O simples. O moderado é aquele que vai começando a beber, a usar drogas devagar, e seu cérebro vai criando a mania de viver com drogas ou com álcool. O crônico já é totalmente diferente. O cérebro criou uma mania dentro dele que ele não vive sem o uso de qualquer substância química que altere o seu humor. A ciência já descobriu isso, a medicina também já descobriu. Vocês podem notar, eu sempre falo aqui, Cracolândia, eu trabalho com isso há vários anos. Eu vejo pessoas que colocam seus filhos dentro de clínica e quando é um mês quer tirá-los. Quando o seu menino ou sua menina, ou lá quem quer que seja, ele fica um mês e sai, ele não está apto para ficar limpo lá fora. Ele vai começar a ficar apto depois de uns 3, 4 meses. É porque a química do cérebro vai modificando. Mas só que as pessoas normais não entendem isso. Pensa que o milagre é de uma maneira ou de um dia para o outro. Isso não é verdade. Nós estamos cansados aí de ver meninos chegando com 30, 40, 50 internações e a família sempre gastando de toda a sociedade, certo? De todo estímulo social. Então, o que eu apresento para vocês? Uma nova forma de reeducar o dependente químico. Acredite nos profissionais da área do trabalho. Se ele falar para o seu filho que seu filho não está apto para sair, que ele não está apto para viver em sociedade, pode acreditar que ele está falando a verdade. Se o profissional for profissional da área da toxicomania ou da dependência química. Porque são eles que vão fazer a averiguação do comportamento do indivíduo, do caráter do indivíduo, os psicólogos, os psicoterapeutas, os terapeutas, os monitores, os coordenadores, eles que vão dar o aval, não vocês. Vocês estão me entendendo? Então, o que acontece? Se vocês não acreditarem nos profissionais e vocês tiram seus filhos antes, vocês estão levando bucha para casa novamente. Vai passar um mês e meio, ele vai voltar novamente. Como na clínica onde eu trabalho, há várias pessoas recaídas que a família às vezes fica, mas não é possível. Ele fala tão bem comigo, ele conversa tão bem comigo, mas é lógico que ele fala bem com você. Ele está usando uma máscara, certo? Que com vocês são uma coisa e conosco são outra. Só que a gente sabe como arrancar essa máscara, sabe como tirar esses papéis deles do subconsciente no quarto passo, se é que me entende. Então, senão não existia um programa de recuperação para o dependente químico. Seria fácil. Ele iria da casa para um NA, e lá no NA ele não beberia e não se drogaria mais. Porque ele precisa ser internado? Ele precisa ser internado porque as parafernálias que ele fez lá fora, certo? Alvoroçaram o seu subconsciente com os seus pensamentos. Até nivelar toda essa situação gera meses.
E a família não entende. Tira ele antes do determinado tempo que ele precisa ficar. E é isto que eu estou vendo acontecer em várias comunidades que a Fênix está colocando os indivíduos para buscar recuperação. O que eu desejo para vocês, certo, é que vocês se conscientizem do que eu estou falando, certo? Se conscientizem que você tem um doente, que esse doente que te deu problemas, ele poderá te causar mais problemas ainda e vai te deixar você doente. Eu vejo mães aí que tá o seu emocional abaladíssimo. Aí eu pergunto para elas, mas o que aconteceu? A senhora emagreceu? O que está acontecendo? A senhora está com depressão? Fala, não, eu não sei mais o que eu faço. O meu filho está com 30 internação, eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei se eu coloco ele num sanatório ou eu deixo ele aqui na clínica. Aí a gente, nós para ajudar, a gente fala, olha, vamos fazer da seguinte forma. Vamos colocar ele aqui por mais 6 meses, mas vamos fazer um tratamento diferenciado, onde que ele vai sair conosco. Então eu vejo, né, um dos diretores da Fênix, ele pega o carro, leva o menino que está internado, leva para dar um passeio, né, no shopping, leva para comer um sanduíche diferente lá fora, tá entendendo? Conhece um pouco o que está acontecendo na vida social e depois voltam de novo. Quando eles fazem uma ressocialização, o que acontece? Certo? O coordenador da comunidade leva eles para fazer uma visita no shopping, para comer uma comida diferente, certo? E sempre explicando como tem que vencer esses obstáculos da sociedade. Quando eles chegam na comunidade, eles vêm todo alegre. Eles vêm todo, nossa, dei uma saída, vi a rua, né? Mas vem aquela euforia. Aí o que acontece? O terapeuta trabalha com eles da seguinte forma, explica para eles que vale a pena ser vivida a vida dessa maneira. Quando acontece outra saída, certo? A pessoa já vai se adaptando a viver socialmente de outra maneira. É aí onde que nós entramos com a terapia também. Aí que a gente fala para eles, convence-os que eles precisam, certo, de ficar limpo. Mas o que acontece? A família tira antes e depois, quando ele chega em casa, ele vê que não mudou nada. Aí quando não muda nada, ele também, o subconsciente dele não vai mudar. Por mais que fez na comunidade, certo? Reparações em cima de um programa, se conscientizou em cima de um programa, tá entendendo? Vai voltar tudo de novo, porque ele não abandonou as máscaras dele. Ele não escreveu, não fez um quarto passo significativo. Aí o que acontece de novo? A recaída. Dia de hoje, o que está acontecendo, existem muitas voltas às clínicas novamente, muitas recaídas. O porquê? Porque quando a pessoa entra na fase crônica, para tirar dessa fase crônica, é muito difícil, porque o seu pensamento do dependente químico já se adaptou, certo, à ênfase do uso da droga e do álcool. É isso que a pessoa não entende, que as famílias não entendem. Quando o cérebro se adapta, certo, com a droga ou com o álcool, principalmente o crack, é a coisa mais difícil de ser tirada. Às vezes ele precisa ficar dentro da comunidade por mais tempo. E a família não entende isso. Porque ela acha que porque fez um contrato de 6 meses,
aquele contrato tem que revigorar os 6 meses. Mas de jeito nenhum. Aceita o aconselhamento dos profissionais que vão dizer automaticamente se ele está apto para sair ou não. Senão, nós vamos ver muitas famílias sofrendo, muitas famílias pedindo apoio de uma tal maneira, certo que estão ficando doentes também. Eu agradeço a todos, né? Aqueles que me entenderam, aqueles que me entendem quando eu falo, certo? E preste muito atenção. Por algum parente seu ou membro da sua família ficar limpo, ele precisa totalmente da sua ajuda. E essa ajuda não é passar a mão na cabeça. Isso existe filosoficamente na vida. A pessoa só aprende com a dor. Por isso, continue, certo, ajudando seus filhos, internando-os em lugares bons, que existem profissionais bons, para que eles não voltem a recair novamente e não voltem a um estado lamentável que eu estou vendo, que cada recaída a pessoa vem em um estado lamentável que não é fácil para retornar novamente. Muito boa tarde e meus agradecimentos a todos.